Olá! Dentre as muitas questões da clínica psicanalítica, sobretudo da clínica lacaniana, diz respeito à problemática do narcisismo. Esse conceito narcisismo tão caro ao discurso analítico e tão tratado de forma equivocada por a maioria das pessoas, vai apontar o de que se trata na existência ou não, na possibilidade ou não de alguém se constituir efetivamente no campo da fala e da linguagem. O conceito de narcisismo, que parte, portanto, de uma questão identificatória primária, ele está presente desde o início da possibilidade do sujeito se reconhecer na imagem de um outro, né? Esse reconhecimento se dá, portanto, da própria imagem pela incidência dos traços que o sujeito pôde recolher e que vão dar a ele uma unidade, né? Então, eu me identifico narcisicamente à imagem do outro, bem entendido, este outro é o semelhante, porque isso me permite existir. Então, toda a problemática do narcisismo se apoia na questão referente à identificação. A primeira identificação, que é uma identificação real, na medida em que o sujeito ainda não o é plenamente, ele é um ínfans, ele é um sujeito por vir, a primeira identificação é também chamada identificação ao amor do outro. Que outro é esse? Esse outro é como se fosse um complexo, né? Constituído esse complexo, num primeiro momento, a gente pode dizer, pelo casal parental. Então, ou qualquer outro que está envolvido na esfera simbólica desse sujeito. Então, a primeira identificação é uma identificação real, porque esse sujeito ainda não o é plenamente, ele não fala, portanto, ao outro real, porque este outro também não está separado do sujeito. É como se tudo fosse uma unidade, né? Daí a gente poder dizer que essa identificação, essa primeira identificação, ela responde ao que a gente pode dizer que é o narcisismo primário ou narcisismo do outro, porque é o outro quem vai fornecer esses elementos, esses traços identificatórios que vão possibilitar ao sujeito, num dado momento, quando ele, lá na frente, advir, né, no campo da fala e da linguagem, ele então se verá como sendo essa unidade que é o eu, né? O eu é uma unidade, na verdade, uma unidade fictícia, porque essa unidade, ela não existe efetivamente. Por que ela não existe? Porque, eu já disse isso bem nos princípios da constituição do sujeito, quando eu abordei nesses vídeos, essa unidade, ela é feita, na verdade, daquilo que é perdido, né? Desse eu ideal que é perdido com o ideal de eu. O ideal de eu é aquilo que sustenta a possibilidade do sujeito se reconhecer numa imagem. E por isso o ideal do eu é, na verdade, um valor, né, para o sujeito de assujeitamento. Ele tem um valor de assujeitamento. É necessário que o sujeito se assujeite a esse outro, para que ele possa
mais à frente, advir como sujeito plenamente, sujeito da fala e da linguagem. Esta unidade perceptiva como sendo eu. Então essa é a primeira identificação que se coloca como narcisismo primário, narcisismo do outro. A segunda identificação, que é regressiva em relação a essa, é exatamente essa constitutiva do ideal do eu. Então, a primeira identificação é a identificação ao amor do outro, narcisismo primário. A segunda identificação participa desse narcisismo primário, mas, na verdade, diz respeito à constituição desse lugar do ideal do eu, né? E por isso a gente vai dizer que é uma identificação real a um outro simbólico, né? Por quê? Porque real do lado do ínfans, que ainda não fala. Simbólico, porque o simbólico está do lado do outro. E a terceira identificação, que é aquela que vai responder pelo que a gente vai chamar de narcisismo secundário, ela é também coincidente com a inauguração do Édipo para o sujeito, de fato, né? Por quê? Porque o que nós temos na terceira identificação é aquilo que se chama identificação histérica, ou seja, é uma identificação onde se funda o desejo ao saber, o desejo de saber, né? A busca de saber a partir do outro. Daí o Édipo, um assujeitamento pleno a essa condição de alguém que já se reconhece como eu, mas de uma forma alienada. Por que alienada? Porque ele não sabe que eu é esse. Por exemplo, vamos dar um nome. Se chama Maria, a Maria se reconhece como Maria porque esse nome lhe foi dado. Mas o que é ser Maria? Lá do lado desse outro que a nomeia. O que quer dizer ser Maria? É alguma coisa que o sujeito vai construir, não descobrir, mas ele vai construir como esse saber que lhe vem da experiência com o outro. Daí a experiência, a gente chama de experiência edípica. E por que então narcisismo secundário? Porque esse narcisismo é necessariamente a partir do outro, sendo que o sujeito se supõe dono dessa dessa verdade, né, que ele pode advir desse saber fornecido por essa experiência. Eu há pouco, nos últimos vídeos, trabalhei com vocês a questão da privação, melhor, da frustração, da privação e da castração. Ora, tudo o que causa espécie ao neurótico é exatamente o fato de ou ele ser o agente, imaginariamente falando, da castração, ou ele ser, imaginariamente falando, aquele que sofre a castração. Mas de verdade, toda essa questão entre o ser e o ter, ser e ter o quê? O significante que lhe é vedado, se não sob a forma simbólica, que é o falo, né? O falo, a única maneira de ter o falo ou de ser o falo é pela via simbólica, né? Que você pode ter. Mas esse jogo do ter e ser, que tem a ver com todo o imaginário da fantasia, é aquilo justamente que vai ser oferecido por essa terceira identificação, que é a identificação histérica. O que isso quer dizer? Quer dizer que a identificação histérica, que é essa terceira identificação, que é a identificação real a um outro imaginário, diz respeito aos modos de semblantes, como esse campo do outro vai comparecer para a criança, né? E é também nesse momento que a fantasia se estabelece. O que significa dizer que a fantasia se estabelece aí? Se estabelece algo
que se revela para o sujeito e ao mesmo tempo se vela. O quê? Que posição é essa que ele ocupa como sujeito frente àquilo que é a causa da sua própria divisão entre ser e ter? Ser e ter. O quê? Um objeto que lhe está para sempre vedado. Então, no campo dos objetos, eu só posso representar na ordem do ser e ter a partir daquilo que me falta. Só que essa falta é sempre entendida pelo neurótico como alguma coisa que ele vai de alguma maneira obter. Por quê? Porque aquela perda que se deu na entrada da estruturação subjetiva, ela é lida como alguma coisa que falta e que o sujeito pode futuramente vir a obter. Eu vou trabalhar todas essas questões a partir de uma recolocação, uma revisão, melhor dizendo, do que a gente trabalhou como sendo as 3 neuroses, né? Neurose histérica, neurose obsessiva e a questão da placa giratória que se constitui com a fobia. Então, qual é o projeto agora? É da gente poder trabalhar toda a questão do narcisismo, como isso se apresenta em cada uma das neuroses. Até lá!